Viver a água. A água é um dos recursos mais importantes do planeta. Sem ela não conseguimos sobreviver, bem como os animais e as plantas. É essencial para manter o equilíbrio do organismo e fundamental na nossa alimentação e hábitos de higiene. É muito importante para manter o equilíbrio e conservação da biodiversidade, contribuindo, por exemplo, para a regulação do clima e da qualidade do ar. Para além da água, a energia também é um recurso fundamental para a vida no planeta. A partir da água pode produzir-se energia de uma forma mais sustentável. A água existe na natureza em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, e está em constante movimento. Já ouviste falar no ciclo natural da água? É o nome que damos ao movimento que a água faz na natureza e que permite a renovação da vida na Terra. Sabias que cerca de 70% da superfície da Terra é constituída por água? Pois é, no entanto, cerca de 97% de toda a água é salgada. Dos cerca de 3% de água doce existentes no planeta, a maior parte está no estado sólido ou em depósitos subterrâneos onde não conseguimos chegar facilmente. Isto significa que dos 3% de água doce existentes, apenas 1% é água disponível para ser consumida pelo homem. No Baixo Alentejo, o Alqueva e o rio Guadiana são importantes massas de água para diversas atividades e para o dia-a-dia da população. A Albufeira do Alqueva é um dos maiores lagos artificiais da Europa e está construída sobre o rio Guadiana. Os objetivos da sua construção estavam relacionados com a produção de energia elétrica, mas sobretudo com a criação de um sistema de regadio para toda a zona alentejana que contribuísse para o desenvolvimento da agricultura. Atualmente, as suas principais utilizações são a rega, o abastecimento público, a produção de energia elétrica, o turismo e o lazer. Ao contrário do que acontece noutras barragens do país, a manter-se o atual consumo de água e a atual situação de seca, o Alqueva tem a capacidade de garantir água ainda por 3 anos. A grande fonte de abastecimento da barragem é o rio Guadiana, que tem um comprimento de cerca de 818 km, dos quais aproximadamente 260 km fazem parte do território português. Une o Alentejo e o Algarve e, por causa do seu tamanho, é conhecido como o Grande Rio do Sul. Antigamente foi local de contrabando entre Portugal e Espanha. Numa altura em que a agricultura da região era muito pobre, esta atividade foi importante para a subsistência da população. Foi também através deste rio que os minérios se transportavam e a pesca, que hoje em dia se pratica mais como atividade de lazer, foi essencial como fonte de alimento à população. Neste rio vivem muitas espécies de peixes diferentes, alguns migradores e outros em perigo de extinção, o que faz com que seja um local muito importante para a conservação da biodiversidade e preservação de espécies em perigo. A distribuição de água no mundo é muito irregular. Apesar da água doce em quantidade e com qualidade ser essencial à vida, há ainda milhões de pessoas em todo o mundo que vivem sem acesso a este recurso e que têm dificuldades em sobreviver. A água é um dos recursos mais disputados pelo homem, sendo motivo de guerra em alguns países, principalmente em África. Para além das mortes e doenças, a escassez de água já originou milhões de refugiados. Já imaginaste teres de abandonar a tua casa e o teu país porque não tens água para viver? A água é um direito humano e todos devemos ter acesso ao seu consumo. Em Portugal, a quantidade de água disponível também tem vindo a diminuir. Há algum tempo que grande parte do país tem vindo a passar por períodos de seca cada vez mais intensos, frequentes e prolongados, mas já há quase 2 décadas que Portugal não enfrentava uma situação tão grave. O Baixo Alentejo não é exceção. Este território é um dos mais secos do país, apresentando a quase totalidade do território em situação de seca extrema. Com o aumento das emissões de gases de efeito de estufa, o planeta tem sofrido um grave aquecimento. As alterações climáticas, nomeadamente o aumento das temperaturas e a diminuição da precipitação, mas também o comportamento pouco responsável dos seres humanos, estão entre as principais causas para o agravamento da situação de seca em Portugal e no mundo. A agricultura e a pecuária são atividades essenciais para a sobrevivência do ser humano e, para que sejam possíveis, necessitam de água doce. Na verdade, necessitam de grandes quantidades de água, que muitas vezes é mal utilizada e origina um enorme desperdício.
Com a situação de seca que se vive atualmente, a agricultura e a pecuária são obrigadas a reduzir o gasto de água. Os agricultores estão a usar menos quantidade para a rega e os pastores estão a ter dificuldade em alimentar os seus animais, tornando-se difícil praticar estas atividades. A poluição da água é outro grande problema ambiental. Quando se utilizam pesticidas e fertilizantes químicos, se despejam esgotos domésticos e industriais sem tratamento em rios e ribeiros, se lança petróleo para as águas ou se despejam líquidos das lixeiras e de outras substâncias nos solos, estamos a contribuir para a contaminação e poluição das águas. Os poluentes emergentes, que chegam à água principalmente através das redes de esgoto e de infiltrações no solo, também são um problema que afeta os ecossistemas e põe em risco a vida do homem. Lembra-te que a poluição da água reduz ainda mais a quantidade de água doce disponível. Nem toda a água é própria para consumo humano. No entanto, em Portugal, cerca de 98% da água que chega às nossas torneiras é controlada e de boa qualidade. Esta água pode ser utilizada para consumo sem colocar em risco a saúde humana e tem o nome de água potável. É uma água que podes beber sem qualquer problema. É segura. Para que a água da torneira seja potável, é sujeita a tratamentos. Alguma vez ouviste falar em ciclo urbano da água? Durante este ciclo, a água começa por ser captada na natureza e é encaminhada até uma estação de tratamento de água, ou ETA, onde é preparada para a podermos consumir. Depois de utilizada, a água fica imprópria para consumo e é encaminhada para uma estação de tratamento de águas residuais, também conhecida por ETAR, para ser novamente tratada e devolvida à natureza em segurança. A água disponível para consumo humano é um bem cada vez mais escasso. Em Portugal, cada habitante gasta em média por dia cerca de 180 litros de água. No entanto, a Organização Mundial de Saúde indica que cada pessoa necessita apenas de cerca de 110 litros. Todos os dias consumimos uma grande quantidade de água de forma direta e indireta. Já pensaste que os produtos que usamos, a roupa que vestimos e os alimentos que comemos precisam de água para serem fabricados ou produzidos? Se quiseres ter uma maior consciência da quantidade de água que gastas, podes calcular a tua pegada hídrica. Perante a ameaça de um futuro com uma menor disponibilidade de água, está nas nossas mãos agir de modo a garantir a sustentabilidade do planeta e podemos começar já. Sabias que cada português gasta cerca de 145 litros de água engarrafada por ano, dos quais cerca de 85% são em embalagem de plástico? Apesar de sabermos que a água da torneira é rigorosamente controlada para que seja própria para consumo humano, muitas pessoas preferem continuar a beber água engarrafada. Ao consumirmos água da torneira, estamos a contribuir para a redução dos consumos energéticos e da produção de plástico, para a diminuição das emissões de dióxido de carbono para a natureza e para a criação de poupança a nível económico. Por vezes pode ter sabor, mas experimenta deixar a água repousar durante cerca de 30 minutos. Não custa nada. Em casa, é na higiene pessoal que gastamos mais água. Acreditas que se lavarmos os dentes com a torneira aberta, gastamos cerca de 14 litros de água, mas se utilizarmos um copo, podemos gastar bem menos de 1 litro? Assim, utilizar um copo para lavar os dentes, tomar duches em vez de banhos de imersão e fechar a torneira enquanto se ensaboa as mãos são apenas algumas das medidas que nos podem ajudar a evitar desperdícios de água. Utilizar as máquinas de lavar louça e roupa apenas quando estão cheias, evitar regar o jardim nas horas de maior calor, lavar o carro com balde e esponja e aproveitar as sobras das comidas são pequenos comportamentos que, quando aplicados no nosso dia-a-dia, podem ajudar a preservar uma grande quantidade de água. E não te esqueças, a sanita não é um caixote de lixo e não deve ser utilizada como tal. Como vimos, a água é um recurso fundamental à vida no planeta, mas é cada vez mais escasso. O aumento da população fez crescer o consumo de água, tornando a possibilidade de ficarmos sem água real. Se o desperdício e a poluição não forem controlados e se não combatermos já as causas das alterações climáticas, corremos o risco de nos faltar água para as atividades mais básicas. Temos mesmo de saber gerir este bem tão precioso e essencial às nossas vidas. Temos de agir já! Vamos todos combater as alterações climáticas? Vamos todos poupar água?